E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Lazarim, então estamos aqui mais uma vez com o componente curricular Mudanças Sociais, Demografia e Trabalho. E hoje nós então vamos nos encaminhando para o final da atividade, né? Então essa é a atividade 5 e eu vou apresentar os slides introdutórios que são sobre as habilidades. Eu vou apresentar agora, inclusive. Esse aqui é a unidade curricular, números também importam. Vocês podem ver que no material tem a habilidade com a sua descrição e com a sua codificação. Vocês podem consultar isso no repositório do Centro de Mídias. Lá estará tudo bem descrito. E também, antes de começar, agradecer ao intérprete de Libras, o Marcos. Desculpa, o intérprete de Libras, o Marco. Eu confundi o S. E o pessoal aqui da equipe toda que está nos ajudando a gravar esse vídeo. Bom, então, pessoal, é o seguinte. Vamos começar, antes de eu falar qualquer coisa, vamos analisar essa imagem e perceber, não é que existe algo de errado aí. O que existe aí, na verdade? O que nós podemos ver e constatar? Observe as imagens abaixo e reflita sobre os espaços que você frequenta. Escola, transportes, locais de lazer, etc. Há algo nessas imagens que destoa de algum desses lugares? Olha, pessoal, como eu não tenho uma interação ao vivo aqui, eu posso simplesmente me colocar no lugar de uma outra pessoa. Então, o que eu noto em primeiro lugar é que aí existem pessoas brancas, certo? Pessoas brancas, tem até homens e mulheres, mas basicamente pessoas brancas. E essas imagens eu retirei de um depósito de imagens, né? Enfim, de um site, e a gente está muito acostumado a ver essas imagens. Eu posso falar da minha experiência pessoal, então, né? Eu já tenho lá um pouco mais aí de 40 anos e me lembro, né, da minha experiência pessoal que as novelas que eu assisti, os comerciais de televisão que eu costumo ver, ouvir no passado, tudo isso estava bastante povoado por pessoas da cor da pele branca, né? Pessoas caucasianas, como se diz aí. E também, eu me lembro, por exemplo, eu também estudei em escola pública, também estudei em escola particular, estudei nos dois, e estudei numa universidade pública. Olha só, e quando eu estudei na universidade pública, eu me lembro que não apenas no meu curso, mas também em outros cursos eu via uma predominância nesses espaços de pessoas brancas. E eu até fui ver as estatísticas, os índices realmente da declaração, né, que as pessoas se declaram, autodeclaram racialmente, né? Eu sou branco, eu sou de cor de pele preta, enfim, eu sou pardo. E nessa época havia menos, se eu não me engano, menos de 10% na universidade que eu estudava de pessoas autodeclaradas de cor de pele preta, né? Uma coisa estranha, é uma coisa que mudou muito de lá para cá. Por quê? Porque houve nesse tempo as políticas de ação afirmativa, que começou, se eu não me engano, na Universidade de Brasília, e daí então as cotas raciais, né? As cotas raciais para as pessoas nas universidades. E isso chegou, enfim, na universidade que eu estudei, que é a Universidade de São Paulo, que é uma universidade estadual, assim como essa TV. Aliás, esse programa ele está inserido no contexto do governo do estado. Isso mudou, então, nas últimas décadas. Hoje, voltando lá para visitar, né, lógico, não estudo mais, eu vejo que tem os espaços mais povoados por pessoas pretas, também por conta dessas mesmas políticas que eu mencionei. Então, pessoal, e eu mesmo, né, eu posso me olhar no espelho e, de algum modo, me identificar com essas pessoas que estão aí nas imagens e constatar também que eu tenho alguns privilégios, né? Alguns privilégios por ser homem, outros privilégios por ser minha cor de pele branca e etc. E naturalizar também, e não me dar conta de quando eu estava nesses espaços de que havia uma desigualdade não é nem de representação, né, que a gente não está falando de representação, mas uma desigualdade de
de pessoas, né? As pessoas não estão representando elas mesmas, as pessoas estão naquele espaço, elas estão na sala de aula, elas estão numa sala de uma empresa, no trabalho, e estão sendo melhor ou pior remuneradas de acordo com a sua raça, né? Então, essa é a questão que nós nos deparamos aqui no meio desse componente, nesse itinerário todos que nós estamos percorrendo. Então, vamos ler os slides na sequência e, na medida em que eu leio os slides, eu vou comentando também, fazendo algumas considerações, tá certo? Então, olha só, a introdução é essa daqui. Nas atividades anteriores, abordamos alguns fatores determinantes para a desigualdade social no mundo do trabalho por meio de teorias sociológicas, a partir de categorias e conceitos como classes sociais, hábitos e sistemas de produção fordista e pós-fordista. Então, pelo menos que eu me lembro, né, de falar bastante com vocês, são sobre esses sistemas de produção, foram as últimas aulas fordista e pós-fordista, e eu vou continuar então lendo o slide. Nessa atividade, nosso convite é para que vocês reflitam a propósito da desigualdade no mercado de trabalho em relação à ideia de raça, isto é, abordaremos o processo de racialização e o papel de ideologias racistas que promovem disparidades e injustiças, potencializando as distorções econômicas entre diferentes grupos sociais. Então, fazendo aqui um resumo de tudo isso que eu acabei de ler, o central aqui é a gente discutir esses assuntos, mercado de trabalho e a questão da raça, né? Então, mercado de trabalho e raça. Eu falei da universidade, a universidade encaminha as pessoas para o mercado de trabalho também. Então, uma coisa, né, a educação está ligada ao mercado de trabalho, né? Não são coisas separadas, né? E quando a gente fala de propagandas, enfim, desses espaços que são espaços de poder, espaços públicos, né, também, ou então pelo menos vistas, a televisão, as redes sociais, tudo isso tem um alcance que é de um grande público, nesse sentido também, não só da relação público-privado, mas também da relação de ter um grande público, um pequeno público, eu também estou me referindo a essa questão da raça, né? Então, hoje, a gente pode constatar que as raças, algumas raças são subrepresentadas. E também para discutir essa ideia de raça, né? Porque essa ideia de raça, ela não é uma verdade, ela é uma construção histórica na qual as pessoas acreditam, tá certo? Ela não é uma verdade, pelo menos para a biologia, os seres humanos não são divididos em raça. Mas na medida em que algumas pessoas, e é um número significativo de pessoas, acreditam nessa ideia, então passa a existir raça, pelo menos nesse sentido de uma crença, ou pelo menos de uma ideologia, tá certo, pessoal? Então, eu vou seguir aqui com a apresentação. Raça. De acordo com Anthony Giddens, raça consiste em uma categoria biológica. Em relação às ciências humanas, significa a utilização de características físicas para estabelecer e localizar indivíduos e grupos sociais no interior de um conjunto de relações. Só comentando esse primeiro parágrafo aí, está aí então uma utilidade prática dessa ideia de raça, que é uma utilidade que faz com que exista uma dominação de um grupo por outro, que é justamente essa função de localizar indivíduos e grupos sociais no interior de um conjunto de relações, né? Então, é determinar um determinado lugar, é fixar esse grupo dentro de uma hierarquia, né? E geralmente é para isso, a gente está falando de hierarquias, né? Hierarquias econômicas principalmente. Então tem uma relação muito grande aí também com a ideia de classes sociais, né? Vou continuar lendo aqui. No entanto, ao menos desde o final da Segunda Guerra Mundial, o conceito de raça passou a ser amplamente desacreditado pela comunidade científica, de modo que seu emprego na análise sociológica expressa um viés ideológico por parte de pessoas interessadas em justificar violências não justificáveis, ou seja, é um paradoxo, né? Então tá aí, né? Durante muito tempo, a ideia de raça, ela tentou buscar uma certa legitimidade nesses discursos científicos e mesmo na lei também. As leis do país
elas dividiam as pessoas nessas categorias ou nessas ideias de raça, que é uma categoria biológica, como eu acabei de ler para vocês, né? E isso justificaria justamente a desigualdade. Então, é a raça que atribui a diferentes grupos a ideia de desigualdade. As pessoas passam a perceber a elas mesmas e umas às outras numa relação de desigualdade. E essa ideia de desigualdade, ela passou, essa desigualdade que se reflete tanto do ponto de vista político como do ponto de vista econômico, procurou ter algum tipo de fundamento a partir da ciência, a partir das comunidades científicas, mas na verdade não era uma ciência, era uma pseudociência. E por que uma pseudociência? Porque uma ciência interessada, né? Movida por interesses não justificáveis, né? Então essa ciência é a ciência que de Gobineau, por exemplo, daqueles autores, daqueles pensadores, não diria pensadores, né? Daqueles pseudocientistas, talvez, que buscavam um fundamento para dizer, por exemplo, que as pessoas brancas eram superiores às pessoas negras, né? Então, nós estamos falando aí de um interesse ideológico, por isso que nós falamos da ideologia, que o que é a ideologia, afinal de contas, isso é um tema muito discutido em sociologia. Para ter um resumo muito grande daquilo que eu quero dizer por ideologia, é simplesmente esse sentido da ideia que é falsa, né, porque ela é limitada, né? Então, a ideologia tem a ver com uma visão de mundo, com um tipo de compreensão do mundo, compreensão de si, dos outros, que ela é falsa, mas não é falsa porque ela é simplesmente fantasiosa, pode ser por isso também, mas é uma ideia falsa porque ela é limitada, ou seja, ela tem como parâmetro o que lhe é familiar, né? Ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao seu próprio grupo étnico, à sua própria classe social, enfim. Então, quando Marx ele escreve lá de ideologia, na ideologia alemã, que é um texto muito importante dele, ele está falando desse sentido de ideologia, ele está falando do sentido de uma falsa consciência. Por quê? Porque é limitada, porque ela é, por exemplo, parte de uma classe social que tem seus interesses, né? E esses interesses eles reverberam para outras classes, às vezes as classes que são dominadas, né? As classes que são exploradas, que pegam para si esse discurso como se fosse seu, né? Então a ideologia ela desce as escadas, né? Ou seja, parte daquele grupo social que é mais poderoso, e porque ele tem a propriedade dos meios de produção, e também porque esse grupo social que é privilegiado, ele possui também a capacidade de produzir discursos, né, pela sua própria posição na sociedade, ele que, de certo modo, esse grupo social, essa classe social, que determina aquilo que as pessoas vão consumir em termos de ideias, né? Então é nesse sentido aí que eu estou falando de ideologia. E é nesse sentido também que a gente pode pensar que a questão da raça ela tem tudo a ver com a questão da ideologia e tem a ver também com a questão da pseudociência, que tem a ver com isso que eu acabei de falar, né? Então, esses cientistas, eles estão aí, esses cientistas que produziram esses discursos racistas, né, etc., eles são aquelas pessoas que dependiam de uma remuneração, enfim, de privilégios, né, ou então gostariam de ter privilégios, e em troca disso ajudaram a construir todo um discurso, né? E quando eu digo esses pseudocientistas, eu estou falando da área da medicina, mas também existem aquelas pessoas que escrevem discursos na área do direito também, né? Enfim, temos figuras ilustres, né? Nomes de rua aqui de São Paulo, de pessoas que são conhecidas por terem colaborado, infelizmente, a perpetuar o racismo, tá certo, pessoal? Então, nós vamos aqui andando um pouco com a nossa aula, né? Eu vou passar mais um slide, a irrealidade do conceito. A despeito da constatação pela ciência da falsidade do conceito de raça para a definição dos seres humanos
quanto às suas características comportamentais, psicológicas, intelectuais, etc., ainda hoje se discute sua pertinência. Afinal, mesmo que a ideia de raça não seja real de fato, suas consequências para o estabelecimento das relações de poder na sociedade são bastante reais. Daí, por exemplo, eu também, né, como eu havia dito, eu fui aluno, né, enfim, de uma universidade pública e tive aula de antropologia, e um dos meus professores de antropologia é um africano que se chama Kabengele Munanga, e ele me ensinou essa ideia do que constitui o racismo. Então, disso tudo que vocês viram, né, o que constitui o racismo? O racismo, ele é em parte constituído por componentes psicológicos, em parte ele é constituído por componentes ideológicos, em parte por componentes sociológicos, em parte por componentes biológicos. Ou seja, são todos esses discursos que eu mencionei para vocês que vão se cruzar, formar uma trama a partir da qual se falseia a realidade, a partir da qual se criam narrativas a respeito da desigualdade das raças, né? E lógico que isso tem que ter um amparo das leis, da força, né? Então o uso da violência ele é imprescindível para a perpetuação do racismo, mas também as ideias elas são importantes. Pode voltar aqui, por favor, né? Então tudo isso que eu acabei de falar para vocês tem a ver com essa ideia de raça. Na medida em que a raça, isso até para um autor que vocês já vão ver logo mais, é uma fabulação. A raça ela é uma fabulação, ou seja, elas são fantasias, né? E a origem dessas fantasias ela não é recente, ela vem desde o mercantilismo lá na Europa, enfim, desde que começa a existir o tráfico de escravos, né? Desde que a economia passa a se pautar por essas trocas e pela ideia de acumulação e pela ideia da exploração das colônias também, ou então a exploração de países para o enriquecimento. E tudo isso vai preparar terreno para uma sociedade mais competitiva, né? Para as ideias do liberalismo e etc., até que se consolida o capitalismo. Então, o racismo ele vem se formando ao longo de séculos, mas ele vai cada vez mais se fortalecendo, ele vai arranjando mais forças com base nesses interesses que mobilizam esses setores da sociedade que são poderosos, né? Então, que têm o poder econômico, político e etc. Então, essas elites que foram se formando ao longo desses séculos, elas têm muita responsabilidade também nesse discurso, mas esse discurso ele também tem uma aderência na população, né? Ou seja, ele acaba se tornando popular, tá certo? Eu vou continuar então aqui a exibição dos slides, né? Então eu estou falando aqui não do mercado de trabalho, né? Mas do racismo. E aqui, como eu prometi para vocês, eu ia falar desse filósofo que é o Achille Mbembe, e ele que tem essa ideia, né? Que eu vou ler para vocês. Para o filósofo camaronês Achille Mbembe, a ideia de raça se constitui, né, em uma espécie de ficção útil na tarefa de dominação de povos subalternizados por parte de países europeus e imperialistas. Tal artifício obscurantista e no discurso filosófico se refletiu no pensamento e no discurso filosófico, incluindo grandes pensadores como Hegel. Então, ele comenta, né, mas outros autores comentam também. Tem uma autora, uma socióloga que se chama Susan Buck-Morss, que ela fala dessa história do Hegel, né? Hegel, que é um dos grandes filósofos não contemporâneos, né? Mas, enfim, ele viveu no século XIX, né? Então, ele é anterior, 18, 19, ele é anterior ao Marx, por exemplo. Marx que se inspirou no Hegel para pensar a questão da dialética, do materialismo histórico e etc. Então Hegel, como vocês podem ver, é um pensador que tem uma grande projeção e que foi muito importante na história do pensamento ocidental, né? Então esse filósofo que é o Hegel, ele estava vivendo
no momento da Revolução Francesa, né? 1789 e essa virada aí também. Então, já entrando no século XIX, né? 1800 e pouco, ele estava vendo a realidade, estava se inspirando e dizendo que a história ela se movia em direção à realização da totalidade das ideias, enfim, que o esclarecimento é algo emancipador. Ele também fala da questão do trabalho, que é uma coisa muito importante. Tá, aí a gente está falando de mercado de trabalho. O Hegel é um pensador que dá muita ênfase ao trabalho como uma categoria capaz de emancipar e de libertar os seres humanos da subordinação, da sujeição, né? De realizar todo o seu potencial, enfim, ele está pensando nisso, isso tudo é bonito, né? A gente ouve e fala, nossa, que legal, né? Ele está pensando nesse movimento da história e de como que esse ser humano ele pode se transformar ao longo da história para realizar o seu potencial e para conseguir construir uma realidade em que as pessoas vivam bem, né? Vamos supor. Mas o que acontece é que justamente esse mesmo filósofo que propôs isso, tendo como exemplo a Revolução Francesa, que era uma revolução feita por pessoas brancas, né, da Europa, etc., etc., ele fechou os olhos para o que aconteceu no Haiti. Então, o Haiti foi um país que realizou uma revolução até mais radical do que, vamos dizer assim, a Revolução Francesa, que foi uma revolução liberal também, né, entre outras coisas, né, foi uma revolução dos costumes também, mas ela tem uma grande carga assim, de uma revolução ligada a alguns interesses econômicos. Esses interesses econômicos estão ligados justamente ao capitalismo e ao pensamento liberal. Mas lá no Haiti, o que aconteceu foi outra coisa. Aconteceu uma revolução em que as pessoas que eram escravizadas, elas mudaram a constituição do seu país, elas expulsaram e condenaram as pessoas que foram responsáveis por escravizá-las, né? E justamente elas estavam naquela posição de escravas, né? Ou escravizadas. E é interessante porque justamente no livro Fenomenologia do Espírito tem uma passagem do Hegel, né, que é esse filósofo que eu estou me referindo, que fala da dialética do senhor e do escravo, e que dizia que esse escravo, né, que está dialeticamente no momento inicial subordinado ao senhor, é ele que tem a condição de se emancipar e de, enfim, de mudar a história, enfim, de mudar a significação da vida realmente, e não o senhor, porque é o escravizado que trabalha, né? É a pessoa que realiza o trabalho escravo que é real responsável por mudar a forma do mundo pelo trabalho mesmo, né? E é interessante que ele já escreveu isso, ele já pensou essas coisas a respeito da relação entre senhor e escravo, mas ao mesmo tempo ele não observou isso no Haiti, que é um país que certamente ele tinha conhecimento do que estava acontecendo em termos de revolução naquele lugar. E mais ainda ele dizia, né, das pessoas que não viviam nesse centro europeu, que elas justamente eram pessoas inferiores, ou então raças inferiores, né? Com outras palavras, não essas que eu estou utilizando, mas dava a entender que elas não seriam dignas de serem chamadas de seres humanos, tanto quanto os revolucionários franceses, por exemplo. Então, pessoal, vejam só como esse discurso que eu estava me referindo desde o começo da aula, ele se instaura até mesmo na filosofia, que dá uma centralidade ao trabalho mesmo, e lógico, isso vai se refletir mesmo nas ações e no próprio trabalho. Então é por isso que o racismo não é um mero devaneio, né? O racismo está incutido na forma como nós pensamos, e se nós pensamos de um determinado modo, aquilo que nós vamos fazer tem a ver com isso que nós pensamos, né? E pensar o mundo de uma forma contaminada por essa ideia racista, né, faz com que existam desigualdades objetivas entre as pessoas. Então é interessante eu mostrar essa parte da história para vocês. Eu vou passar mais um slide. Racialização. Pelo fato das consequências da crença na ideia de raça serem reais, chamamos de racialização o processo mediante o qual indivíduos e grupos de indivíduos são classificados racialmente.
Então, esse aí é um termo, né, que eu estou pegando do livro do Anthony Giddens, né, que se chama Sociologia. Essa ideia de racialização, ela não tem a ver exatamente com o racismo, mas tem a ver com a ideia de que a raça é algo real. Então, por exemplo, se nós percebemos o mundo mediante essa ideia de raça, que é uma categoria biológica, como eu falei para vocês no começo, isso então tem a ver com a racialização, né? Então tem a ver com a classificação de indivíduos, né? Então tem a ver com esse rótulo que os indivíduos eles passam a ter por causa do seu pertencimento étnico, que acaba sendo lido como raça biológica. Vou ler mais um slide para vocês. Bom, o que aprendemos, a ideia de raça, que vem por aí, preconceito, discriminação, racismo. Bom, o que eu quis dizer então ao longo desses slides que eu exibi para vocês, é justamente essa ideia que vem se desdobrando, que no mercado de trabalho atual, então nós estamos falando não agora do passado e sim do presente, ele também reverbera, né? Ele também tem como herança todo esse passado e isso fica patente quando nós vemos esses exemplos que eu mostrei no primeiro slide. Até vou voltar lá no primeiro slide para vocês verem, né, se eu estou falando alguma coisa muito irreal ou não, né? Mais uma vez aí, esses slides, eles cada vez mais o banco de imagens que nós consultamos tem uma diversidade maior, né? Mas isso tudo tem a ver com essas conquistas dos movimentos sociais também, do movimento negro e tudo mais, e que estão buscando seu espaço aí, então pelo menos nessa política de representação estão tentando ter a sua voz ouvida, né? Serem cada vez mais presentes para justamente a gente conseguir ter efetivamente uma sociedade democrática, né? Democracia, então, é uma sociedade, quer dizer, tem a ver com essa ideia de que o poder é de todos e para todos e feito por todos, né? Então tem muito essa ideia da igualdade, tem muito essa ideia do reconhecimento, né? Que são palavras importantes, o reconhecimento do outro, né? Quando a gente fala de reconhecer, a gente não tem como referência a nós mesmos e sim aquela pessoa que nos é estranha, né? E estranha não no sentido negativo, mas estranha no sentido da gente ter limites, né? A gente realmente não ser capaz de perceber, de se colocar num outro lugar, de ter empatia, de ter alteridade, esse tipo de coisa, né? E a gente reconhecendo isso, né, a gente pode reconhecer que a existência dessas pessoas que nós não temos a capacidade de compreendê-las tão bem, é uma existência que é igualmente importante, digna como a nossa ou de qualquer outra pessoa que nós julguemos ser merecedora desse respeito, da justiça, né? Então é disso que nós estamos falando de uma mudança na sociedade, né? E como que é importante, através dessas políticas de ação afirmativa e da desnaturalização dos nossos olhares, desconstruir essas ideias, né? Ou problematizar. Então a próxima vez que nós nos depararmos com imagens como essa que nós vimos aí no slide, a gente ter algo já nos disparar um alerta, assim, dar um ruído, né? Fazer com que a gente perceba essas coisas e não fique passivo diante delas, né? Que a gente não apenas esteja no mundo de uma forma de passagem assim, mas que a gente consiga interagir mesmo com a realidade que se apresenta e que a gente possa também participar realmente da mudança que é necessária para que a gente viva uma vida realmente digna, né? Uma vida feliz, porque a vida dos outros, elas importam para a gente também. Não é possível a gente viver numa sociedade onde exista a felicidade se não for uma felicidade de todos e só de pequenos grupos sociais. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só. Amanhã a gente continua lendo mais outras ideias e ensinamentos sociológicos. Um abraço para vocês e até mais. Valeu!